A gente tem o teste de rastreio, que é o teste da orelhinha. Então, é lei, é obrigado, né? Então, toda criança que nasce na maternidade já tem que fazer. Às vezes, nem sempre é o que acontece, mas até uns 3 meses, mais ou menos, é o ideal fazer o exame. Ele é um teste que ele emite sinais e o ouvido ele capta a vibração e responde. É uma sondinha, ele é bem simples, certo. O teste. Ele não detecta se tem perda de audição, mas ele detecta se o funcionamento tá ok ou não. Tá vibrando o tímpano. Exato. Entendi. Se tem resposta ou não. Ali se consegue saber se tem alguma perda auditiva. Na verdade, se tem algum sintoma físico, né? Algo fisiológico ali em relação ao ouvido. O teste da orelhinha ele vai saber como que está o funcionamento do ouvido. Né? Mas ele não vai detectar que tem perda auditiva, porque ele vai dar se tem resposta ou não. Por exemplo, vamos dizer que não, um bebezinho foi lá, fez um exame e deu como se não tivesse resposta. Certo. Aí o que a gente faz? A gente encaminha para fazer o Bera. O Bera é um exame que são eletrodos, né, que é colado no bebezinho, o bebezinho dormindo, né, normalmente faz, tem lugar que faz com sedação, que acompanha o médico, tudo, mas hoje em dia a gente já tem lugares que faz que não precisa de sedação, só o bebê dormindo. Então vai colocar o nervo auditivo, vai colocar os eletrodos, e aí ali os eletrodos eles vão identificar se o nervo auditivo tem resposta ou não. Aí tem 2 tipos. Tem o Bera de frequência específica, certo. Que é o que ele vai pegar os limiares das frequências, e o Bera clique, para saber se o nervo auditivo tem resposta ou não. Por exemplo, normalmente adulto a gente pede para fazer o Bera clique, porque às vezes para descobrir se tem algum tumor no nervo auditivo, porque o nervo auditivo ele dá uma resposta nesse exame. Então, se tiver algum nervo que tá, algum tumor que está comprimindo o nervo, que é uma doença chamada neurinoma, então já sai nesse exame, que é o Bera. Então, ele é específico para isso, para detectar se tem a perda de audição em bebês. Certo. Tá? Criança que tem, vamos colocar aí uns 6, 7 meses, a gente já consegue fazer uma audiometria condicionada. Como que é a audiometria condicionada? O bebê vai ficar no colo da mãe e aí a gente tem caixas, né, que emite um som e tem luzes, dinossauro. Então, o que a gente faz? A gente dá o sinal aqui e aí o bebezinho, ele se atenta para o som. Entendeu? E aí, toda vez que a gente... Aí, por exemplo, aí vai fazer de novo. Aí eu testo outra frequência. Dou um sinalzinho, falo, olha, João, olha o sinal, olha o dinossauro, alguma coisa assim. Aí o bebezinho se atenta de novo. Então, ele fica condicionado. Nossa, com 7 meses. Ele ouve que nem nós ouvimos, assim, ou não? Adulto faz com fone, mas a criança são caixas. Sim. Então, coloca um limiar que... Normalmente é 40 decibéis, 30 decibéis, e aí emite o sinal, porque é em cabine, mas em ambiente aberto. E aí a gente condiciona o bebê a olhar quando pisca a luz e aí quando ela escuta. Então, toda vez que a gente dá o sinal, ela olha, porque ela acha que é a luz que está piscando, mas não é, porque ela está condicionada pela questão do barulho. Pelo barulho. Na hora que eu perguntei assim, mas ela ouve que nem a gente, é como se eu... sai de dentro da caixa. Normalmente é uma caixinha que ela pisca, né, bem lúdico para a criança, então ela pisca e aí a criança ela se atenta muito a som. Então, aí quando a gente faz e o bebezinho não olha, não se atenta, aí a gente já pode detectar que tem uma perda de audição. Tem alguma perda. A primeira vez faz o som e o áudio ao mesmo tempo. A segunda vez só o áudio para ver se a criança procura pela luzinha. Exato. E aí, assim, em casa, os pais podem até perceber que às vezes, por exemplo, bateu uma porta, a criança ela fica imóvel, ela não, entendeu? Não se atenta aos barulhos, como por exemplo, a gente sempre bate uma panela, todo mundo quando escuta um som se assusta, então o bebezinho também. Tem isso que é reflexo. Ele ouve como a gente, assim, ou não? Ouve. Da mesma forma que a gente ouve. A partir de quando? 3 meses, dentro da barriga. Nossa, não sei. Já tá ouvindo todas as gêmeas. Tá ouvindo, já tá participando. Vai conhecer minha voz já, as gêmeas.
Nossa, que interessante isso, né? É. Quer dizer, ouve, a partir de 3 meses, já ouve como nós ouvimos. Já ouve, já está tudo formado. Uau! Yasmin, deixa eu te perguntar, existem casos de ser detectado a perda auditiva, por exemplo, que você falou de 20%, muito tardiamente, de ser confundido, assim, por exemplo, uma criança ou adolescente até com uma desatenção, e aí depois ser identificado que existe uma perda auditiva, isso acontece? Acontece muito. Muito. Porque, assim, hoje em dia tá tudo voltado para a parte do autismo. Então, ninguém... Assim, é claro que existe profissionais que pedem. Quando chega na mão de um fonoaudiólogo, assim, é muito importante saber como que aquela criança tá ouvindo. Porque, assim, a criança tem atraso na fala. Não fala. Tem 2 aninhos, não fala. Aí vamos levar para fono. Leva para o psicólogo. Mas ninguém parou para analisar, para saber se aquela criança está ouvindo. A criança que nem eu atendo uma paciente aqui de Lucas, que a mãe levou na fono, levou e levava. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A mãe falava assim, não tá tudo bem. A minha filha tá com 4 anos, ela não tá ouvindo. E aí levou para outra cidade para fazer exame. Descobriu, a menina tem perda de audição. E aí... de imediato já entraram com o aparelho auditivo. Entrou com o aparelho auditivo, ela começou a falar. Hoje em dia ela é oralizada, entendeu? Então, assim, conseguiu desenvolver a fala porque conseguiu ouvir. A gente tem um tempo que chega uma hora que a gente não consegue. Então, assim, é importante os pais ficarem muito atentos a isso, porque, por exemplo, uma criança que está com 4, 5 anos... dependendo do tipo da perda que ela tem, por exemplo, vamos dizer, se o bebezinho nascer com uma perda profunda, é irreversível. A gente tem a cirurgia de implante coclear, mas faz pelo SUS, faz particular, mas a cirurgia de implante coclear, ela é até os 4 anos. Passou dos 4 anos, se tem uma perda profunda, não tem o que fazer. Aí a gente encaminha para Libras, comunicação alternativa, porque a criança não vai desenvolver a oralidade. É preciso ouvir para poder falar. A gente aprende ouvindo, né? A falar ouvindo.